E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez na Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água, na FITABS 2025. Meu convidado de hoje já é famoso nas redes. Estou aqui hoje com o Márcio José, CEO do Aquapolo. E não poderia ser diferente, nosso tema vai ser reuso de água, nesse contexto aí maravilhoso do marco de saneamento. Então, Márcio, queria te dar as boas-vindas aqui e te agradecer a generosidade aí de mais um tempo conosco. Obrigado, Luiz. Bom dia. Para mim é um prazer sempre gravar, sempre falar de reuso, então estou à disposição. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá, Márcio. Para a gente começar, nós estamos na FITABS, como eu falei. Eu queria entender de você, assim, como você, porque eu sei que você está militando em outras instituições, a Ladir, como eu estou, no próprio Instituto. Como que o tema do reuso chega esse ano para a FITABS, para o Congresso Brasileiro, né, da ABS, e na sua visão, né, qual que é a importância desse tema estar inserido num encontro técnico como esse? Bom, chega principalmente por essa iniciativa do Instituto Reuso de Água, então de montar um stand do Instituto aqui no Congresso da ABS. Chega também pelo lançamento de um trabalho que a gente está fazendo, uma diretriz de reuso de água para diversos usos que vai ser lançado hoje no final do dia. E foi bem interessante de articular isso com a ABS, né? Porque a própria ABS, quer dizer, a associação que antes pensava só no saneamento básico, começou a entender que o reuso faz parte desse movimento. A necessidade do reuso para garantir água, para garantir abastecimento público, para reduzir a competição por um recurso escasso e diante dos efeitos de mudança climática, começa a bater na porta das empresas de saneamento, das concessionárias, e o pessoal começa a entender a necessidade do reuso. Então eu mesmo tive um painel ontem para discutir o reuso como forma de resiliência hídrica, né? Depois teve um segundo painel no estande da Sabesp, um espaço fantástico, um espaço chamado COP30, promovido pela Sabesp, então é para levar essa discussão para a COP, com o Gessner apresentando também um trabalho e o diferencial que faz o reuso para a resiliência e inclusive para a parte econômica, o quanto o reuso pode melhorar a questão de crescimento de PIB, porque mantém os investimentos, continuidade de negócio, quanto ele apoia o desenvolvimento e a continuidade da atividade econômica, né? E hoje temos um outro painel com dessalinização e reuso, onde acredito que vai estar o Nazareno, um diretor da ANA. Então nós temos uma Agência Nacional de Águas envolvida nessa questão de reuso, entendendo que o tema faz parte do saneamento. Perfeito. Quando a gente fala no contexto do novo marco, né, nós todos sabemos que nós temos um grande desafio em relação à cobertura. Sim. Ou seja, o Brasil está aquém, né, pelo menos aí 40%, 50% Sim. da cobertura, ou seja, coleta, afastamento e tratamento dos esgotos municipais. A gente introduziu o tema do reuso, por exemplo, no meio desse movimento, na sua opinião, isso desagrega, atrapalha ou, pelo contrário, o reuso deve ser discutido dentro desse contexto, aproveitando essa onda, né? Qual que é a tua opinião Sim. a respeito? O que você tem enxergado e nas rodas, nas mesas de discussão, né? Como que esse tema tem sido observado? Na minha opinião, é um tema que agrega e que tem que ser trabalhado em conjunto com a expansão das redes, com todo o trabalho de universalização, mas não é simples de fazer isso. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente fala de universalização, a gente está falando de investimento, de obras, é muito dinheiro, e ainda querer colocar um reuso onde muitas vezes não tem nem a coleta e o tratamento de esgoto, você já quer falar do reuso? Poxa, mas é o momento. É o momento que você está construindo uma ET, é o momento que você está planejando um espaço, é o momento que você tem. Então, talvez, a minha proposta é, vamos fazer pelo menos a parte civil e deixa. Não estou precisando de reuso aqui agora. Bom, mas você fez a ET, deixa um espaço, faz uma parte do civil, amanhã você só instala os equipamentos e passa a ter o reuso. Isso é planejamento não só do saneamento básico e da universalização, que tem que acontecer, é meta do país, mas é planejamento para garantir resiliência hídrica, é para garantir atividade econômica. Como é que a gente atrai investimentos para o Brasil? Foi a fala da ministra Marina Silva na plenária de abertura. Os investimentos virão se nós tivermos infraestrutura e segurança jurídica.
Perfeito. Então isso faz acontecer exatamente o que a gente precisa ter, ou seja, não adianta só fazer a ET. A ET é legal, e amanhã tem a escassez, e o que eu vou fazer? Eu preciso reutilizar esse esgoto. Inclusive, por exemplo, tem alguns contextos urbanos, por exemplo, onde inclusive nós não temos distribuição ou coleta, né, distribuição de água, coleta de esgoto e tratamento, mas você está inserido num contexto industrial. Né? E por que não usar, por exemplo, todo esse movimento de ESG, né, para produzir uma água de reuso que tem um valor agregado e que a coisa nasça, por exemplo, em conjunto. Né? É totalmente possível. Exatamente isso. É possível e necessário. Hoje a gente tem uma onda muito grande de empresas de tecnologia querendo construir os seus data centers para inteligência artificial. Eles precisam de água. O Brasil é um país que tem água, é um país que pode atrair esse investimento se tiver a infraestrutura correta, se tiver a segurança jurídica correta. E muitas dessas estão trabalhando em colaboração com os recursos públicos, com os recursos naturais da região, com o esgoto municipal, com isso, para garantir que ele tenha a água, mas que ele não acabe por não competir com o recurso que está na natureza, que é para o abastecimento público, é para a segurança da população. Então essa estrutura de reuso, ela vem para garantir isso. A resiliência, a atração do investimento e a garantia de empregos, de atividade econômica, quer dizer, ela funciona sem a competição com a água para o abastecimento público da sociedade. Perfeito. Como gestor do Aquapolo, né, e eu quero aproveitar esse seu gancho, que você falou muito sobre produção, economia, resiliência. Na tua visão, por exemplo, empreendimentos como o Aquapolo, né, qual é o impacto desse tipo de empreendimento? Por exemplo, vamos sair um pouco do contexto da questão do reuso de água per se, né? Mas qual é o impacto, por exemplo, de um empreendimento como o Aquapolo na questão social, por exemplo, e na questão econômica? Porque ele está inserido, né, dentro do maior centro econômico do país. Então, dentro da tua experiência, porque vocês já passaram de uma década de operação, como que é gerir um empreendimento e qual a importância de empreendimentos como o Aquapolo nessa questão socioeconômica? Tá. Eu vou usar um exemplo que aconteceu por uma coincidência exatamente quando o Aquapolo tinha 1 ano de operação. Então tinha acabado de iniciar a sua operação, ainda estava ajustando alguns itens, os próprios clientes também, quando foi a crise de 14 e 15. Então uma pior crise hídrica da região metropolitana de São Paulo, Aquapolo fornecendo água para os seus clientes industriais, que se não estivessem, teriam parado a planta, teriam parado a sua produção, teriam perdas, né, significativas e, consequentemente, com essas perdas, poderiam haver desligamentos de equipe, poderiam haver quebra de contratos, ou seja, toda a decorrência da atividade econômica disso poderia ter acontecido. E, ao mesmo tempo, além da gente, ao fornecer isso e garantir a continuidade do negócio para um polo petroquímico, esse polo deixou de competir com a água bruta que estava na natureza para a população, no momento de escassez, no momento em que não chovia. Então ele tem o aspecto social, tem um aspecto ambiental de garantir que esse pessoal extraia menos água, capte menos água da natureza, não tenha nenhum tipo de competição por um recurso que está escasso naquele momento estava, né? E garante a sua continuidade dos negócios. Ou seja, garante o emprego das pessoas, garante os investimentos que estavam sendo feitos. Então não é só a continuidade de uma planta ou 2 plantas, é a continuidade de um investimento e a continuidade dos empregos de uma parcela. Quando a gente fala num polo petroquímico antes da Aquapolo, eles estavam considerando se mudar. Então imagina você desmobilizar mais de 10 plantas de um polo petroquímico com 10, 12 mil empregos diretos e indiretos que iam deixar a região, com toda a carga tributária que é gerada por essa produção ia sair de São Paulo, simplesmente por falta de água, estresse hídrico. Então acho que isso é fundamental, né? E acho que o caminho passa por evoluir isso, ou seja, a Aquapolo está ali para produzir água de reuso para a indústria. Mas a gente pode produzir, e vários lugares do mundo hoje produzem para recarregar um manancial. Antes de você tocar esse assunto, né, eu quero só fazer dar um destaque. Porque sempre que a gente fala do aspecto social da água, a primeira coisa que vem à mente é o abastecimento público. Sim. Mas você fala de um assunto que é muito interessante, né? Ou seja, a não existência de um aquapolo, por exemplo, poderia permitir a desmobilização de um polo inteiro com um impacto social muito maior. Muito maior.
né, na economia das pessoas. Ou seja, aonde você vai alocar essas, talvez quase 50 mil pessoas, porque cada emprego ali corresponde a 3, 4 pessoas na família. Exatamente. Ou seja, é uma crise social sem precedentes. Sim, sim. E eu acho interessante, tem um estudo da WWF, que foi feito em outubro de 23, ele chama, se eu não me engano, o alto custo da água. Não, o alto custo da água barata, que é a dicotomia. E é extremamente interessante porque eles tentam valorar o quanto custa a água na economia mundial, em todos os sentidos, tá? Todos os tipos de uso, até o uso filantrópico, o uso cultural, religioso e tal. E eles chegaram a um número que a água por ano equivale a 60 trilhões de dólares, num PIB mundial de quase 100. Então, água corresponde a 60% da economia e geração de riqueza no mundo. É o que a gente fala, né? A água é muito transversal, né? Sim. Ela transcende os aspectos ambientais. Exatamente. Simplesmente de dessedentação humana. Sim. Ou seja, está em todo lugar. Está em tudo. E é necessário para tudo. E dentro desse contexto, por exemplo, você como gestor do Aquapolo, mais do que esse tema que você já abordou, por exemplo, que outras aplicações uma água com a qualidade com que o Aquapolo produz poderia, por exemplo, contribuir num cenário mais amplo aí? Bom, então, além da indústria, né, tem o que hoje se utiliza mais água em nível mundial, é a agricultura, e aí, obviamente, tem que se ter cuidado, né, não são todas as culturas que a gente vai usar uma água de reuso, tem uma questão de regulação, tem uma questão de percepção dos próprios agricultores, percepção dos consumidores, isso tem que ser trabalhado, tem uma questão educacional, mas a agricultura pode ser usada sem problema, e principalmente para recarga de aquífero ou recarga de manancial. Então isso dá resiliência hídrica. É um trabalho de adaptação às mudanças climáticas, que é um tema que vem sendo muito discutido aqui no Congresso da ABS. Então trabalhar com o reuso de água para manter, para se recuperar um manancial atualmente degradado, para se ajudar a despoluir um rio, para se ajudar a retomar um corpo hídrico que hoje produz X, passar a produzir muito mais. E faz o sentido da gente colocar a água na economia circular. Por que a gente simplesmente coleta aqui, utiliza, eventualmente coleta e trata esse efluente, descarta em outro lugar e ele vai embora? Por que a gente não reutiliza essa água aqui na região, né, para não ter mais a competição entre as diversas regiões? Ontem a gente falava do conceito One Water, né? Ou seja, por que essa água que está sendo produzida pela ET já não poderia estar sendo, por exemplo, recarregada na cabeceira do manancial? Exatamente isso. Exatamente, né? Não tem nenhum tipo de... A gente sabe que temos tecnologia e tudo. Sim. É uma questão política, cultural e de incentivo no seu sentido mais amplo. Eu acho que é uma questão educacional. A população precisa entender, né? Eu sempre falo, e aí a gente volta na dicotomia entre o reuso e reciclado, entre a questão da gente parar de usar esgoto e tratar como água residual, porque deixa de ser água no momento que vira esgoto na cabeça das pessoas, né? É esse tipo de coisa que a gente precisa educar. A água é uma só. E o esgoto é água. Ele está lá, está sujinho e tal, mas a gente tem como limpar e tem tecnologia para limpar de uma forma melhor até e mais rápido do que a natureza faz naturalmente, né? Então, acho que recarregar manancial, na minha visão, é o principal ponto de adaptação às mudanças climáticas, é o principal ponto, na minha opinião, para países em desenvolvimento como o Brasil, não ficarem investindo em uma infraestrutura separada, uma segunda infraestrutura para reuso, se a gente já tem uma estrutura de água potável e que a gente hoje tem muita perda e tem que investir e trabalhar na redução de perdas, por que não fazer esse reuso na origem? Por que não colocar isso na origem, trazer uma ET, lançar próximo, como você falou, na cabeceira do rio, fazer próximo da captação, captamos, potabilizamos e etc. A gente vai colocar uma água que está mais limpa do que a água que está no rio já. Perfeito. E Márcio, partindo para o final, eu queria entender a tua opinião. Nós estamos observando agora um novo movimento em torno dos benefícios volumétricos de água, né? Sim. Temos lá, fazemos parte do think tank, do Water Positive, né? Sim. Dentro dessa questão do reuso, de mudanças climáticas inclusive, né? Como que você enxerga essa correlação, né, entre os benefícios, água de reuso, e como você enxerga que isso pode, por exemplo, ser um estímulo novo
né, para novos empreendimentos, seja de dessalinização, seja de reuso de água? Tá. Bom, eu acredito muito nessa questão da positividade em água, né, e é uma demanda que, assim como ela acontece hoje em carbono, e já se discute muito isso, todo mundo tem métricas de carbono neutro, de positividade em carbono, isso tem que acontecer com água, né? Eu brinco e falei a semana passada num painel na Global Water, que a gente pode descarbonizar a economia toda e de repente acabar com o mundo porque não tem água. Então não adianta só olhar para carbono, é importante, tem que se manter, mas temos que olhar para a água também. A gente até lançou uma trend, né? No green without blue, ou seja, não tem sustentabilidade, economia verde, né? Economia verde sem a água. Exatamente isso. E as indústrias estão percebendo isso, as empresas estão percebendo isso, têm trabalhado cada vez mais nas reduções de uso, na otimização de utilização de água nos seus processos, e tem aparecido, graças a Deus, né, através do CEO Water Mandate, através de instituições agregadoras aí de interesses de alguns setores, um compromisso maior, uma responsabilidade ambiental e social, para que a indústria possa operar de forma sustentável, sem competir com o abastecimento público dos seus consumidores, né, do seu entorno e dos seus consumidores principalmente, sem explorar um meio ambiente, uma região específica, e depois quando não está mais, está tudo degradado, eu vou embora porque eu tenho condições de fazer isso, né, e elas estão percebendo isso e percebendo que principalmente a pegada hídrica dos seus produtos está cada vez mais na cabeça dos consumidores. Então o pessoal está vendo e sempre me perguntam, né, se a questão de water positive é uma questão regulatória. Não é. É uma questão mercadológica. Sim, está havendo uma mudança no padrão de consumo. As pessoas querem saber se a roupa, se o calçado, se o telefone que elas estão consumindo, se ele é produzido sustentavelmente. Exatamente. Se ele não tem pegada de carbono exacerbada ou pegada hídrica exagerada. Demais. Exatamente. E isso a sustentabilidade veio para ficar, né? Então tem uma questão regulatória, não para esse aspecto, mas que são os relatórios de sustentabilidade, que são acompanhados por investidores, por fundos. Então até a questão de captação de recurso, de investimento para a companhia, para o crescimento dessa companhia e para a busca de mais consumidores, é o que faz acontecer um movimento como esse, que acaba sendo voluntário, né, em função do posicionamento de mercado, como você falou. Exatamente. Bom, Márcio, eu queria te agradecer esse tempo. É sempre bom a gente bater bola, né? Porque você sempre tem uma visão fresca, nova do mercado, né? Uma visão, assim, mais do que conhecer de MBR e osmose. Sim. Né? E você que nos acompanha, continue aqui conosco, né? Vamos estar produzindo outros sprints como esse. Então, espero que você goste e nos vemos nesse próximo sprint sobre o reuso de água. Nos vemos lá. Um abraço.